Olá, eu sou Fabrício Caixeta Andriani, eu sou o game designer do jogo Porto de Santos e ele está participando do concurso para jogos Roll and Write no Board Game Geek. Vou deixar o link na descrição. E se você quiser, jogue e avalie para mim, dê um feedback, porque eu estou melhorando o jogo ao longo das versões, principalmente para tentar simplificar algumas coisas. Ele, na verdade, está indo para um caminho de um euro pesado, assim, médio pesado. Então, quem gosta desse estilo de jogo vai curtir esse jogo aqui. Para jogar, você precisa da folha e de dois dados. Bom, da folha aqui e de dois dados. Eu vou mostrar o jogo. Então, a primeira coisa aqui na folha, você vai ver o contador de rodadas. O jogo se passa em 21 rodadas. No final das 21 rodadas, a gente vai contar a pontuação. Quem tiver mais pontos, ganha. A ideia do jogo é que você vai tentar colocar os containers aqui no navio, tentando preencher ele da forma mais otimizada. Então, aqui, a primeira coisa que você vai fazer no seu turno é rolar os dois dados aqui. Certo? Sai o 3 e o 2. Você vem na parte aqui do contador de rodadas e escreve os números que saíram. 3 e 4 aqui no caso. Você vai escolher um dado para ser a linha e outro dado para ser a coluna. Nesse caso aqui, o único que pode ser escrito é esse aqui. Então, 3 e 4, certo? Aí você vai desenhar no barco. Essas posições aqui, elas são cargas especiais, elas já estão ocupadas. E esses aqui são números que já estão no tabuleiro. Esses, no caso, não estão ocupados ainda. Então, por exemplo, eu poderia fazer essa forma aqui. Desenhar a forma aqui. Depois de desenhar da forma, coloque um círculozinho em cada ponto, em cada uma dos containers, só para indicar que está preenchido aqui. E no caso do 3, você preenche o 3 para dizer que você tem esse 3. Ok? Depois você vai colocar esses números dentro do seu container. Então, no caso eu vou colocar o 3 aqui e o 4 aqui. O importante nessa parte é que os números têm que seguir uma ordem crescente, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Você pode ter números repetidos aqui na mesma linha, não tem problema, mas eles têm que seguir em ordem crescente, de cima para baixo, nesse caso. Então, no caso, tem 3, 3 e esse 4 aqui. 2, 4, 5. Então, tá tudo certo. Se você cobriu um dos símbolos de ajudantes, você escolhe apenas um deles, no caso nessa forma aqui eu só consegui um, então você preenche ele aqui, vai lá embaixo na trilha dos ajudantes e circula o bônus correspondente, o primeiro bônus aqui da trilha. Bom, eventualmente depois você vai poder usar esses bônus. A última coisa que você faz no seu turno é verificar se você ganhou alguma engrenagem dessas ou algum ajudante, né? O ajudante eu já peguei aqui. E as engrenagens você consegue se você fechar uma linha inteira com containers, se você fechar uma coluna inteira com containers, ou se você conseguir circular um desses aqui especiais não precisa ser necessariamente com números. Por exemplo, se eu desenhasse uma forma aqui depois, e na verdade eu botei o número aqui, 3, 4, e eu desenhei uma outra forma aqui, certo? 5, por exemplo. De outra rodada, tá bom? Então, e se você não conseguir escrever um dos números que você tirou no dado, você tem que riscar ele aqui do lado, que você vai tomar uma penalidade no final do jogo. Números errados aqui também, você vai tomar uma penalidade. Não está aparecendo aqui, mas quando você circula, tem um símbolo de engrenagem aqui. Eu vou corrigir isso depois. Você marca aqui que você conseguiu essa engrenagem e você marca um bônus aqui qualquer. Depois, no seu segundo bônus e posteriormente, os bônus têm que ser adjacentes. Então, eu não poderia colocar aqui, porque é diagonal, mas eu poderia colocar um outro bônus aqui. Por exemplo, se eu conseguir fechar essa coluna. Bom, e o jogo vai seguindo assim até a última rodada.
Vou falar rápido sobre os bônus aqui. Esse aqui permite você desenhar um container apenas, um por um, em algum lugar do tabuleiro, sem número dentro. Tá bom? Isso serve para você conseguir preencher espaços que você não conseguiria preencher antes. Esse aqui serve para quando você estiver escrevendo um número, você pode modificar ele para qualquer outro número. Então, por exemplo, eu não quero escrever um 4 aqui, eu quero escrever um 6. Beleza, eu uso isso aqui para modificar. Esse aqui você ganha qualquer um dos 3 ajudantes. Esse aqui você escreve um número em qualquer container que você já tenha colocado em jogo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um 4. Exemplo. Bom? E esse último aqui serve para você andar dentro daqui. Então, nesse caso aqui que eu tirei essa forma aqui, mas, por exemplo, eu não queria desenhar essa forma. Eu posso andar por aqui para poder desenhar qualquer outra forma, se for interrogação, mas tem alguns que tem números, né? Então, você pode ir até aquele valor. Então, por exemplo, 1 aqui, eu estou aqui, eu posso vir para cá, para cá, para cá ou para cá. E esses são os bônus que você vai ter ao longo da partida. No final da partida, a gente vai contar a pontuação. Aí a gente vai olhar aqui para a tabela de pontuação final. A primeira coisa que a gente vai verificar são penalidades. Então, você vai tomar uma penalidade para cada número que você não conseguiu colocar aqui. Então, por exemplo, se tiver números riscados aqui na trilha, você vai contar 1, 2, você vai ver aqui no tabuleiro. Espaços que você não conseguiu colocar containers. Então, por exemplo, esses dois aqui, vamos supor que não tivesse sido preenchido no final do jogo, você vai perder, você vai ganhar mais 2 penalidades. Também por números errados, vamos supor que você tenha colocado um 5 aqui, por alguma razão. E ele não está seguindo a ordem decrescente. Nesse caso, você risca o número, né? Aí você toma uma penalidade por ele também. Beleza? Para cada penalidade que você tomar, você vai perder 3 pontos. Você pode olhar aqui na referência da pontuação aqui embaixo. Menos 3 pontos para cada penalidade. Aqui é por números em volta da carga especial. Então, você vai ver por cada carga especial quantos números tinha em volta. Por exemplo, nesse caso aqui tinha 3. Esse número que eu risquei aqui ele não faz parte da pontuação mais. Então tem 3 números. A gente checa aqui, 1, 2, 3, dá 6 pontos, beleza? Aí você vai fazer isso para todos os containers. Uma dica que eu dou é, por exemplo, eu tenho um de 3, eu faço um risquinho aqui do lado para dizer quantos tem. Então, vamos supor que no final tenha 2 de 3, 1 de 2 e 1 de 4. Né? Aí você soma e coloca lá em cima. Se você fechou uma linha, Fechou não, você não precisa fechar. Para cada linha do jogo, você vai ver números diferentes. Por exemplo, tem 1, 2, 3, 3. 3 está repetido, então não importa. Então vai ser 1, 2, 3. 3 números. Você vai olhar aqui, é esse aqui de baixo. Então, 3 números é 3 pontos. Então, você vai fazer para cada linha esse processo. E aqui é para números iguais na mesma coluna. Então, por exemplo, eu tenho 3, 4, vou olhar aqui, 3, dá 3 pontos. Se tivesse 4 números iguais, 6 pontos. Se tiver 2 conjuntos, por exemplo, um com 2, 3 e outro com 3, 4, você vai ganhar 2 vezes. Você vai ganhar um 2 aqui e eu não lembro se eu falei 3 ou 4, mas é isso. Você vai olhar correspondente aqui, beleza? Em seguida, você vai ver o menor ajudante. Então, eventualmente, ao longo da partida aqui, você vai acumulando esses bônus. Eventualmente, você vai usar esses bônus também, você risca quando você usar eles. E você vai ver o nível do seu menor ajudante. Isso aqui vai estar mais para frente no final do jogo, mas vamos supor que está assim. Então, você vai ver o nível do menor ajudante é esse aqui. Então, é 3 pontos. Se você conseguir colocar, por exemplo, todos aqui até o máximo nessa posição aqui, vai ser 10 pontos no final do jogo. Aqui é pelas engrenagens, então as engrenagens você vai preenchendo aqui. E se você fechar uma linha ou uma coluna completa aqui, você vai ganhar 10 pontos para cada linha ou coluna.
Beleza. Agora está na hora de falar que esse jogo tem alguns módulos que você pode adicionar para deixar a partida um pouco diferente. A primeira delas é dos multiplicadores. No início da partida você vai rolar um dado que vai ser a pontuação vezes 3. Então, por exemplo, eu rolei um dado aqui e deu 3. Então eu vou marcar aqui o 3, que vai ser a nossa pontuação, e as outras eu vou riscar. Okay? Você vai rolar um dado agora que vai ser o vezes 2. Vamos supor que saiu 4 aqui. Então, vai ser vezes 2, você risca o vezes 1 e vezes 3. E os outros vão ser vezes 1. Você risca aqui todos os outros. Bom? E aí, no final da partida, a pontuação que você tirou aqui, você vai multiplicar e você vai ter a sua pontuação final. Para dar uma variedade na partida. O segundo módulo, ele é o módulo de contrabando. Você está lutando contra o contrabando no porto. Tem 3 rodadas aqui, que em vez de você desenhar na sua ficha, você vai passar a sua ficha para o jogador do lado, nesse caso aqui para a esquerda. A outra pessoa vai pegar a forma com base nos dados aqui, não pode usar nenhum bônus, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que tenha saído essa aqui. Ele vai ter que desenhar adjacente a uma das bordas do tabuleiro, sempre que possível. Se não for possível, ele desenha dentro. Ele coloca aqui, ele pinta, tá bom? Ou sombreia a forma, e o jogador perde tudo que está em dentro, né? Se tem um ajudante aqui, ele perdeu o ajudante. Se tivesse algum número aqui do navio, ele perdia aquele número também. No final do jogo, o jogador toma uma penalidade para cada espaço que ele não conseguiu colocar um número adjacente. Por exemplo, eventualmente eu consegui desenhar uma forma aqui e botei um 6. Ok? Esse número está cancelando esse contrabando aqui. Mas vamos supor que eu não tenha conseguido colocar esses outros 3. Eu marco um X em cada um deles e eu tomo uma penalidade para cada um. Certo? E o último módulo é o módulo das metas. São esses pentágonos aqui aqui. No início da partida, você vai usar os 2 dados aqui para cada setor que tiver esses pentágonos. No caso, linhas, colunas, especiais e ajudantes. Você vai rolar aqui os dados, por exemplo, para colunas. E você vai circular o 5 e o 6. Você vem aqui, circula. Tá bom? Se quiser preencher o número aqui também para dar mais destaque. E os outros você pode rasurar assim, só para dizer que eles não estão em jogo. Só esses aqui que estão. Durante a partida, aí você vai preencher, na verdade, para cada um. Aqui você preenche para as colunas, depois você preenche para as linhas, depois para cá. Vai ser igual para todos os jogadores. Durante a partida, o primeiro jogador que conseguir cumprir uma dessas metas, no caso essa meta que corresponde à coluna, ou seja, se você conseguir fechar essa coluna, você ganha aquela meta. Então todos os jogadores que conseguiram fazer naquela rodada essa meta, ganham ela. Vou marcar um V aqui, para dizer que eles conseguiram, e os outros vão rasurar para dizer que eles não ganharam aquela meta. Então apenas o primeiro que conseguir é que vai conseguir. Como esse jogo é em tempo real, no sentido de que todo mundo vai jogar de forma simultânea depois de rolar os dados, então pode ser que mais de uma pessoa consiga uma meta na mesma rodada. Nesse caso, os 2 ganham a meta. Bom, o que acontece quando você ganha uma meta? Você ganha uma engrenagem, que você vai marcar aqui nos bônus de engrenagem na mesma hora, e você vai ganhar 3 pontos no final da partida. Só isso. Bom, e esse foi o Porto de Santos. Depois de jogar, por favor, se você puder, dê um feedback, escaneie esse QR Code aqui que ele vai mandar um e-mail, e aí você pode escrever o que você achou da partida, o que você achou ruim, o que você achou bom. Se você tem alguma ideia para simplificar a partida, manda foto de como foi o final da sua partida. Tá bom? Obrigado, tá bom, por ter acompanhado até aqui. Eu espero que você se divirta jogando. Eu gostei bastante do desenvolvimento desse jogo. Tá bom? Então, tchau, tchau.